Salve, salve galera, ao longe o meu forte abraço. O intuito da nossa aula de hoje é ressaltarmos as origens, o berço da civilização humana. E temos esse berço exatamente ao longo, ou surgimento, ao longo dos grandes rios, tanto o Tigre, o Eufrates na Mesopotâmia, quanto o Nilo, lá no Nordeste da África, no Egito, como também o Rio Amarelo na China, o Rio Ganges lá na Índia. São nessas regiões que brotam, que surgem, que nós vamos ter a observação do aparecimento das primeiras civilizações. É preciso entender que num dado momento os homens se sedentarizaram, passaram de um processo nômade de existência, onde o deslocamento era constante, para uma existência seminômade e posteriormente sedentária, a partir do surgimento de três grandes elementos que nós podemos destacar, que é exatamente o desenvolvimento da agricultura, o domínio dos recursos hídricos e também a domesticação de animais. Esses fatores combinados, eles proporcionaram aos homens a condição de se estabelecerem fixamente em determinados territórios. Obviamente, o curso dos grandes rios perenes se tornavam locais extremamente atrativos em função da oferta constante de água o tempo todo. Então, logicamente que as civilizações, as primeiras aldeias, posteriormente os primeiros impérios, vão exatamente aparecer no curso desses grandes rios que eu citei minutos atrás. Bom, mas vamos dar destaque aos povos mesopotâmicos ou mesopotâmios, dos quais eu pincei aqui três: os sumerianos, os assírios e os babilônios ou babilônicos, com os pontos de destaque que julguei serem interessantes e relevantes para a nossa análise. Isso não invalida, obviamente, que você vai ter que exatamente mergulhar um pouco mais fundo, buscar informações, quer sejam bibliográficos, pesquisando nos livros, quer seja na internet, quer seja através de outras teleaulas, outros vídeos, buscar conhecimento que te dê mais bagagem. Porque, por exemplo, não estou citando aqui os acadianos, um povo importante do imperador Sargão, muito relevante para a época da Idade do Bronze, ali de 2.600 anos antes de Cristo. Então, o que eu estou fazendo aqui, como sempre faço nas minhas aulas, é um recorte, dando para você essa deixa, exatamente para que você leia e se aprofunde e se inteire mais a respeito desses conteúdos. Então, vamos lá. Sobre os sumerianos, eles desenvolveram uma forma totalmente original de escrita. Alguns dizem que foi a primeira forma de escrita do mundo, a escrita cuneiforme, sob a forma de cunhas, na argila, no barro, onde se escrevia caracteres que se assemelhavam a símbolos, que eram interpretados pelo escriba, que tinha alto status social dentro desse contexto, exatamente por ter o conhecimento da escrita. Então temos como as primeiras formas de escrita da humanidade, ao lado da escrita sumeriana cuneiforme, os hieróglifos egípcios, temos também a escrita indiana, a escrita chinesa. Essas são as primeiras formas reconhecidas pela ciência histórica como as iniciais, as primordiais, as pioneiras da humanidade no que diz respeito ao surgimento da escrita. É claro que você tem aí um marco divisório a partir do surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo, para exatamente divisionar a pré-história, o fim dos tempos pré-históricos e o chamado início da história antiga, ou idade antiga propriamente dita. Temos também a eclosão de cidades-estado, das quais destaco aqui algumas. Ur, cidade do patriarca Abraão, citada na Bíblia, inclusive. Uruk, Lagash, Nippur, para ficar nas mais conhecidas. Então, é a primeira vez que nós temos o advento da cidade-estado, que, aliás, surgirá também entre os fenícios, que aparecerá posteriormente entre os gregos, que vamos conseguir observar, inclusive, aqui na América, com o povo maia, uma cidade que é um país, que tem suas próprias leis, seu próprio governante, sua cultura, seu ordenamento jurídico, por assim dizer, como se fosse uma nação, uma cidade-nação. Então isso se assemelha ao que queremos explicar como sendo o conceito de
de cidade-estado. Bom, as deidades ou divindades é um sinônimo. Para lembrar, esses povos eram politeístas, né? Adoravam muitos deuses. Obviamente isso gerará um contraste com um dos povos mais importantes aqui da antiguidade, que são os hebreus, mas posteriormente, obviamente, nós trataremos desse assunto, né, mais adiante. Já os assírios se destacavam mais pela sua belicosidade. O que vem a ser isso? Sua postura guerreira, um império expansionista, por assim dizer. Os guerreiros assírios eram temidos no mundo antigo pela sua ferocidade, pela sua agressividade. Destaque para os reis Senaqueribe e Assurbanipal, que conquistam boa parte do Oriente Médio, tendo seu apogeu, seu auge ali no século IX e VIII antes de Cristo. Não faz muito tempo, há pouco mais de 30 anos atrás, foi descoberta a famosa Biblioteca de Nínive. Nínive era a capital dos assírios, localizada ao norte da Mesopotâmia, no norte do que hoje é o Iraque. E se descobriu placas de argila, né? Milhares de placas de argila com diferentes escritos, desde leis desígnios religiosos, o que mostra que nem só de guerra viviam os assírios, né? Era um povo também letrado e dedicado também à literatura. Bom, os babilônicos, a Babilônia é uma cidade que surge ali mais ou menos no centro da Mesopotâmia, por volta de 1600 a.C. Nós temos a antiga Babilônia, do povo amorita, e temos os neobabilônicos, do povo caldeu, tá? Que surge no século VI a.C. Dos amoritas, da antiga Babilônia, nós podemos destacar o rei Hammurabi, que escreveu o Código de Hammurabi, famoso como o código de leis escrito mais antigo até hoje descoberto pela história, pela arqueologia. E como os caldeus, os neobabilônicos, o destaque são para os reis Nabucodonosor e Nabopolassar, ambos citados nos textos bíblicos do Antigo Testamento, exatamente por esse evento, o chamado cativeiro babilônico, ali por volta de 586 a.C., quando os hebreus foram levados prisioneiros do rei Nabucodonosor e passaram, segundo os relatos bíblicos, 40 anos como escravos lá na Babilônia. Então, pessoal, está aí a dica, está aí a deixa, está aí o pontapé inicial para uma leitura mais acurada, mais detida, mais aprofundada sobre o assunto, as civilizações mesopotâmicas. Por hora, um forte abraço e até a próxima. Bom, galera, a título de complementação, eu gostaria de ilustrar a minha fala de agora a pouco com esses mapinhas que eu tenho aqui nesse slide. Mostro para vocês a região chamada de Crescente Fértil, em função de que quando você traça aqui uma linha imaginária englobando os grandes rios da região, aqui em destaque o Rio Nilo, como você pode ver no Egito, né? Em destaque também o Rio Jordão e o Tigre, a bacia do Tigre e do Eufrates, cortando aqui todo o Oriente Médio, indo desaguar exatamente no Golfo Pérsico. Nessa região aqui, terra entre rios, é isso que significa a palavra Mesopotâmia, que é uma palavra de origem grega. Está aqui o florescimento da Babilônia. Temos também Nínive, capital dos assírios, não é? E aqui ao sul, nessa região que exatamente eu estou dando foco, é a antiga Suméria, ok? Vamos destacar também para vocês aqui algumas deidades. Essa daqui, Shedu, um deus, como você pode ver, antropozoomórfico, ou seja, mesclado, não é? Com cabeça humana e com corpo de animal, sendo dois animais, nesse caso aqui, mesclado, híbrido, que seria uma espécie de um touro e asas, provavelmente de um falcão. Aqui a escrita
cuneiforme sumeriana, sendo demonstrada, sendo ilustrada aqui numa placa de argila, nessa fotografia, como você pode ver, esses caracteres agrupados em determinada ordem, que eram interpretados pelo escriba, como falei, representavam textos aqui, decodificados, como eu disse, pelo escriba, tá? Tá aqui a figura do escriba com a sua cunha, exatamente escrevendo aqui, conforme dissemos. Essa ilustração nos dá uma ideia bastante razoável daquilo que dissemos. Vale lembrar que a economia, no que diz respeito à economia, né, agricultura de regadio, bastante calcada no plantio, sobretudo de trigo, baseado nas irrigações feitas no rio Tigre e Eufrates. Aqui um zigurate, que era um templo, um observatório astronômico e também celeiro, também servia como celeiro para grãos, construção típica dos sumerianos, tá? Como eram utilizados tijolos de argila cozidos ao sol, posteriormente com o fogo, essas construções imponentes, elas acabaram não chegando aos nossos dias intactas, né, em função da ação do tempo. Sobretudo, Patesi era como era chamado entre os sumerianos o rei, era o título, né, que se dava ao monarca. E aqui uma pirâmide social, como sempre gosto de destacar, tendo aqui no topo, na elite, além do próprio Patesi, os sacerdotes, elo de ligação entre os homens e os deuses, a nobreza, né, os integrantes das famílias mais tradicionais, os militares de alta patente. Temos também, lá no final, os escravizados, que eram, sobretudo, prisioneiros de guerra, e também pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas. Citei rapidamente os acadianos, que datam da época da Idade do Bronze. Aqui uma máscara de bronze de Sargão II, maior chefe político dos acadianos. E aqui o primeiro Império Babilônico, né, o povo amorita, tem seu apogeu ali no século 18 e 17 a.C. O Código de Hammurabi, baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente, onde todo castigo seria proporcional, supostamente proporcional, ao crime cometido. E sobre os assírios, eu quero passar aqui adiante, essa gravura aqui, que mostra exatamente guerreiros assírios montados em um dromedário, que passam por cima do seu oponente aqui, que jaz no chão, provavelmente morto com a flecha cravada nas costas, né? E ele tá aqui massacrado pelos seus adversários. Gravura em alto relevo típica dos assírios, que aterrorizavam o Oriente Médio com a sua violência. Aqui um guerreiro assírio crava uma espada no peito de um leão, uma flecha está também fixada na sua testa, exatamente mostrando a ideia de terror, de invencibilidade e de destemor dos guerreiros assírios. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, né? Para complementar aquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Peço que vocês se aprofundem no conteúdo e leiam para se inteirar mais sobre o assunto. E até a próxima. Valeu, um abraço para todos.